Fala, rapaziada, o gol do Bruno Henrique ainda está dando muita polêmica nas redes sociais, se estava impedido ou não, e o Mauro César, ele foi cirúrgico e deu uma espetada nos torcedores do Vasco que acham que estava impedido. Se liga aí. Em 2021 o Flamengo ganhou as finais, 22, 23 o Fluminense venceu, e 24 o Flamengo eliminou o Fluminense na semifinal e agora eles vão se enfrentar novamente. Então o que tem acontecido são esses encontros. O Fluminense, ao contrário do Vasco, você pegando o recorte aí dos últimos resultados, tem total equilíbrio nos últimos jogos com o Flamengo, né? É o adversário entre os rivais cariocas que mais desafia o Flamengo. Não por acaso também, porque também montou o time que foi campeão carioca, o time que foi campeão da Libertadores, né? Montou um time competitivo, né? Apesar dos seus problemas financeiros, o Fluminense consegue montar times, o Vasco não consegue. Eu acho que, assim, o próprio torcedor do Vasco, em grande número, você percebe isso claramente, muitos nem querem ficar se agarrando a essa possibilidade de impedimento numa imagem nada conclusiva, né? Eu até acho que me parecia impedido, mas a imagem não é 100% conclusiva, porque o torcedor do Vasco, minimamente inteligente, sabe que a questão não é essa. Ou alguém achava, sinceramente, que se aquele gol do Bruno Henrique foi anulado, o Flamengo não faria mais nenhum gol e o Vasco faria um gol. O Vasco estava morto já naquela altura, gente. E depois do gol, mais ainda, o Vasco não consegue competir. O time do Vasco ele não corre, ele não marca, a escalação foi ruim, o Felipe Coutinho não tem intensidade, é frágil, se machuca, sai machucado. O Verratti deveria ter saído. O Verratti é o cara que, dentro da área ali, jogada aérea, finaliza, mas não consegue participar do jogo, muitas limitações, e o jogo exigia mais, né, uma participação mais ativa, uma marcação alta que o Vasco tentou fazer, mas não tinha jogadores com essa característica, e tem muita coisa errada no Vasco. O que é o Lloyd, gente? O jogador fez uma live lá, o angolano, de repente contrata esse cara, demonstra ter o menor nível para jogar no Vasco da Gama. Então o Vasco poderia ter um time melhor pelos investimentos feitos, com toda a sua crise, da SAF e tudo mais, mas a gestão do futebol está muito ruim. Aí se agarrar a esse detalhe, sinceramente, é muito pouco diante do que foi o confronto, né, dos dois jogos, que o Vasco consegue competir durante alguns minutos, 15, 20 minutos, ele consegue enfrentar o seu adversário. Depois não consegue mais. Ele vai definhando física e tecnicamente acaba sucumbindo, né? E o Fluminense é o contrário. O Fluminense... as pessoas vão ficar repetindo, é óbvio, né? Todo mundo sabe que dos dois jogos entre Flamengo e Fluminense com o Felipe Luiz no comando do Flamengo, foi uma derrota e um empate. O Flamengo não venceu o Fluminense com o Felipe Luiz. Agora a decisão, e o que me chamou a atenção também foi o Felipe Luiz, que tem todo o discurso de minutagem e tal, a escalação inicial não teve muita preocupação com isso, não. Os jogadores que têm jogado sempre foram para o campo, mesmo com a vantagem da vitória por 1-0 lá no jogo de ida. Depois, durante o jogo, sim, aí o jogo estava muito bem controlado, o Vasco tinha que fazer, naquela altura, fazer 3 gols, né? Estava 3-1 no agregado, então o Vasco tinha que fazer mais 3 gols. Naquela altura, aí ele começou a fazer trocas, começou a preservar alguns jogadores, mas ele não teve aquela preocupação radical com minutagem, não, porque na hora H, meu irmão, todo mundo quer ganhar. Sabe que se perder a final, se for eliminado, tem pressão. O estadual é uma praga por conta disso, porque por mais que você queira ter uma gestão, digamos assim, 100% fria, encarando como um torneio de pré-temporada. Rapaziada, na minha opinião, essa imagem do VAR, ela é um pouco inconclusiva mesmo com a linha mais grossa ou mais fina. Não dá pra gente ter certeza se tava ou não tava. Antes mesmo de ter o VAR, esse lance seria de mesma linha, seria um gol validado, mas eu acho muito difícil, cara, você dizer se tava na frente ou não estava. É muito difícil a gente afirmar por essa imagem. Eu acho que o futebol brasileiro deveria investir no que tem lá na Europa, né? Aquele lance de impedimento semiautomático, aquela tecnologia, né, cara? Que os caras traçam aquela linha branca e dá pra ver tudo, cara. Se o cara tá um pouquinho do calcanhar na frente, consegue dizer, né? É um investimento maior, mais caro, mas tira toda a dúvida que a gente tem. Se estava impedido ou não estava. Eu não sei por que eles não investem aqui, não sei se é por causa do valor. Acho pouco provável que o futebol brasileiro não tenha dinheiro para investir nessa questão do impedimento semiautomático que eles estão usando na Europa, né? Mas enquanto não acontece, cara, a gente sempre vai ter essas dúvidas em lances como esses, muito apertados, né? Muito próximos, se tá impedido ou se não tá, se é a mesma linha ou se não está. Agora, como o Mauro César falou, o vascaíno não pode colocar a culpa
da eliminação nesse lance, cara. O Vasco não consegue competir com o Flamengo. É um time, cara, de muita gente, poxa, fora de forma, jogadores que não conseguem entrar em forma, em ritmo, time pesado, lento. Complicado, cara, você botar a culpa nisso, sendo que seu elenco é muito fraco. O Vasco, nos jogos contra o Flamengo, nos últimos 3 aí, conseguiu competir durante 10, 15 minutos. E só. O resto do jogo foi o Flamengo controlando. E como o Mauro César falou, o torcedor do Vasco que for minimamente inteligente, ele não vai ficar se apegando a um lance de mesma linha ou de impedimento do Bruno Henrique. Não vai ficar se apegando a isso, né? Mas é preciso ser um pouquinho inteligente para entender. O link do canal da UOL Sport está aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!